ao vivo. Oi, amores, bem-vindos então a mais uma aula. E hoje nós vamos fazer então uma maquiagem, vamos fazer a técnica clássica. É uma técnica super fácil, a única dificuldade é fazer o delineado do gatinho, né? Mas vocês vão ver que com as dicas assim fica tudo muito mais fácil. E eu vou começar então preenchendo a sobrancelha dela. O que eu faço? Eu venho com um pincel assim de escovinha e sempre vou penteando a sobrancelha assim, ó, pra ver aonde que eu preciso preencher. Ela já tem uma sobrancelha, ó, com o design certinho, bem preenchida, bem bonita, então eu nem vou ter muito trabalho aqui. Se você conversar com a tua cliente, ela falar que não gosta que preencha a sobrancelha pra de repente não pesar, né? Tem cliente que não gosta. Aí você vem e aplica só uma máscara para sobrancelhas. Eu gosto bastante de usar essas da Ana Paula Marçal. Eu tenho da NYX também, que eu gosto bastante. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Daí vocês vão... Eu sempre fico frisando isso para vocês, porque funciona muito, principalmente quando tá iniciando na profissão. Você sempre comprar os produtos tonalidades claras, médias e escuras. Então aqui da NYX eu tenho, ó, as 3 cores, clara, média e escura, e aí eu consigo atender a todo mundo. Aqui na sobrancelha dela, eu vou aplicar essa máscara média da NYX. Aqui no início eu sempre vou aplicar pra cima, respeitando aqui o movimento do pelo dela mesmo, e depois vem pro lado, ó. A própria sobrancelha aqui já vai te mostrar a direção. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Por que eu aplico essa máscara? Pra tirar, às vezes, algum excesso de maquiagem que ficou aqui e pra deixar os pelinhos assim no lugar. Ó, eu percebo que aqui na cauda dela eu preciso preencher um pouquinho. Eu vou pegar um pincel assim, chanfradinho, para sobrancelhas. E esse produto que eu tô usando, ele é um corretivo da Sueli Makeup. Antes vinha assim em formato de corretivo, agora ela mudou e vem uma pastinha. E é na cor... tem a 15 e a 16, que é legal, que uma é mais clara, outra é mais escura. É legal ter, né, que aí dá certo aí pra várias tonalidades. Então eu peguei o produto, eu sempre pego dos dois lados do pincel, assim, pra ele ficar bem preciso, bem fininho. E agora eu vou preencher essa parte de baixo aqui, ó, da sobrancelha. Bem no comecinho, com a mão bem levinha. Eu venho fazendo todo o contorno, só pra preencher essa raiz aqui, ó. Fiz todo o contorno. Esse contorno embaixo não precisa ficar bem certinho, porque nós vamos vir com o corretivo claro e fazer uma limpeza. Então, não se preocupem se não ficar bem certinho, não tem problema nenhum. A medida para sobrancelha, você pode usar o pincel mesmo assim, ó. Coloca na lateral do nariz e sobe. Aqui vai dar o início da sobrancelha. Lateral do nariz, passando bem aqui na bolinha do olho. Aqui em cima é o ponto alto, ó, o dela tá certinho. E agora aqui, ó, antes era aqui na lateral, né? Agora é bem na abinha aqui do nariz, passando pela linha d'água. Aqui é o final da sobrancelha dela também tá certo. Então eu não preciso mexer em nada no design da sobrancelha, só mesmo preencher alguma falhinha. Agora eu vou fazer isso na parte de cima. Deixo um dedinho mais ou menos aqui sem preencher, pra não pesar esse início da sobrancelha. E agora eu venho aplicando, ó.
Cheguei no ponto alto, agora eu vou descer. E encontro com o traço que eu fiz aqui embaixo. Agora, sobrou bem pouquinho produto assim no pincel. Eu venho e de baixo pra cima, assim, ó, eu imito aqui esses pelinhos do início. Bem levinho pra cima. Pegar a escovinha. Prontinho. Se aqui nesse início ficar marcado, você pode vir com a escovinha mesmo, limpa ela sempre numa toalhinha. E vem aqui e retira o excesso assim, ó. Se tiver necessidade de aplicar mais máscara, pra deixar os pelinhos mais no lugar ainda, você aplica um pouco mais. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pego o produto dos dois lados do pincel pra ele ficar bem preciso, bem fininho. Pode fechar teu olhinho. Isso. Ó, posiciono o pincel aqui bem no início da sobrancelha e vou fazendo todo o contorno. Bem pouquinho produto, a mão bem leve. Lembrando que eu tô fazendo, preenchendo bem pouquinho, porque ela tem bastante pelinho, então não tem necessidade de vir com muito produto. Agora, a parte superior, deixa um dedinho. Cheguei no ponto alto, agora eu vou descer. A pele tá bem sequinha, eu posso tocar, mas se você ainda não tem aquela confiança, assim, pode usar uma esponjinha, ó, pra você apoiar a mão, não tem problema nenhum. Agora eu vou fazer esse início, a pontinha do pincel pra baixo, ó, e venho e puxo imitando os pelinhos. Prontinho, vou escovar um pouquinho a sobrancelha. E se errar, né? O que acontece? Se eu errar em cima, aí você vai pegar um pincel de corretivo, assim, ó. Não precisa nem pegar corretivo, porque ele já tem ali. Então, você vem com o dedo assim, ó, deixa ele bem preciso. E aí, você vem aqui e vai limpando, ó. Ele tá sujo com o corretivo da Maquiê, então é bem sequinho. Mas se você perceber que ele molhou a pele, aconteceu alguma coisa, você volta com o pó translúcido e aplica, ó. Não precisa, porque aqui ficou bem sequinho, ele só deu uma leve limpezinha, nem tinha errado ali, então tá tudo certo. Agora eu vou pegar um pincel, pode ser esse mesmo de corretivo que eu tava mostrando aqui pra vocês, ó, da Ico. Esse aqui é o 865, eu não sei como é que fala esse número, mas é o 800 e o 65. Então, vamos dizer que ele é o 65 da Ico, tá? Pra facilitar. Ou também eu uso muito o Ariana 04, esse daqui, ó. Então, qualquer um dos dois, qualquer pincel, língua de gato, assim, ó, pra aplicar o corretivo vai dar certo. Então, nela eu vou usar o Snow da Maquiê. Poderia usar também o Canelle, né, que é o mais indicado para a tonalidade de pele dela. Mas como eu falei pra vocês que ela tem uma tonalidade de pele média clara, então não tem problema nenhum eu usar
esse Snow. E eu quero, agora você vai ter que ficar com o olho bem fechadinho. Sempre fala pra cliente quando você for fazer, começar os olhos, pede pra ela ficar com os olhos fechados e só abrir quando você pedir. Porque dessa forma você vai evitar que ela fique abrindo os olhos e criando atrito ali na pálpebra, que ele começa a trincar o corretivo, que ainda não tá seco, não tá selado com as sombras, né? Então, pede sempre a ficar com os olhos bem fechadinhos. Depois, quando você precisar pra fazer a linha d'água ou a parte inferior, você pede para ela abrir os olhos. Peguei aqui o corretivo, eu vou aplicar bem no centro da pálpebra. Aqui nós temos a pálpebra móvel, que é essa pálpebra que movimenta. E aqui nós temos a fixa, ó, ela fica paradinha, né? E a móvel, ela movimenta. Então, eu vou aplicar esse corretivo bem no centro da pálpebra aqui. E aí, o restinho que sobra no pincel, eu vou levando aqui para as extremidades, ó. Bem pouquinho. Eu concentro mais no centro, porque senão marca muito aqui e marca muito aqui. E se você não tira essa marca, depois você vem com a sombra, ela gruda ali e forma uma marca que você não tira nunca mais. Vou aproveitar agora, eu vou pegar o corretivo da Maquia, o Snow, né? Ó, dos dois ladinhos do pincel pra deixar ele bem preciso. Muitas vezes eu venho na mão assim e alinho ele, ó, dos dois lados pra ele ficar bem fininho. E agora eu venho com o auxílio de uma esponjinha, ó, eu puxo a pálpebra dela. E agora eu venho limpando aqui embaixo, ó. Venho recortando, né? Demarcando aqui a sobrancelha. Fica bem bonito esse efeito. Tem alguns maquiadores que não gostam, que fazem a técnica e no final preenche a sobrancelha. Eu gosto desse efeito. E eu faço assim nas clientes e também nas modelos. Agora, ó, eu fiz uma camadinha, como eu falei pra vocês na primeira aula. Eu gosto muito de usar esses corretivos por eles serem assim mais sequinhos, eles não são hidratantes, não são aqueles bem cremosos que fica acumulando, criando vincos na pálpebra, né? Então eu prefiro esse daí. Agora eu vou vir com uma esponjinha bem pequenininha e vou dar batidinhas aqui, ó, no cantinho interno, no centro para tirar qualquer excesso e também aqui no canto externo. Só dando batidinhas, ó, retirando a marcação. O que eu manchei aqui? Deixa eu arrumar. Isso aí que eu manchei aqui. Deve ter sido com o corretivo. Pronto. Então, agora, ó, a pálpebra já tá prontinha aqui pra receber a sombra. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Mesmo processo. Aplico aqui, ó, no centro. E o que sobra eu vou levando para as laterais. Vou pegar um pouquinho mais. Vou vir aqui na minha mão, deixar o pincel bem fininho. E já vou vir aqui, ó. Pincel bem deitado, ó, tá vendo? Eu apoio a minha mão no rosto dela. E agora é só eu vir com a esponjinha. Aqui eu vou dar uma arrumadinha. Tem que sempre olhar para ver se os dois lados estão na mesma altura, para não ficar um lado diferente do outro, foi o que eu acabei de fazer.
Um lado tava mais alto que o outro. Agora eu venho com a esponjinha. Dando batidinhas aqui, ó, no cantinho interno, no centro, pra tirar o excesso. E depois aqui no cantinho externo, só com batidinhas. Pronto. Agora nós vamos para a técnica. Se você já aprendeu, já fez aquele treino que eu passei pra vocês, se você já tá com bastante leveza na tua mão, se você pega pouquinha sombra no pincel, você não vai sujar a pele, não precisa tomar nenhum tipo de cuidado antes. Mas se você ainda não conseguiu dominar aí o peso da sua mão, você pode vir com um pó translúcido, né, o mesmo que a gente usou na pele, e faz uma caminha de pó aqui abaixo dos olhos dela, porque se cair sombra na pele, você só varre e aí não mancha. Eu não vou fazer a caminha, mas se vocês precisarem, pode fazer, não tem problema nenhum. E agora nós vamos começar então a nossa técnica de hoje, que é uma clássica. A maquiagem clássica, ela é muito pedida pelas nossas clientes, é uma das maquiagens mais pedidas, porque você pode fazer a clássica tanto só o esfumado clássico sem o gatinho, você pode fazer o esfumado clássico com o gatinho, com o gráfico, com o delineado esfumado. Então, tem várias possibilidades. É uma das técnicas que a gente mais faz em atendimento, principalmente para quem vai fazer fotos, né? Fotos de gestante, fotos para convite de formatura, books, debutantes. Então, a gente faz muito essa maquiagem. E também para quem vai num evento que não precisa assim de uma maquiagem tão glamurosa. Então, olha só, eu peguei o pincel de depositar sombra. Esse aqui é o M420 da Michele Palma. Ele é bem pequenininho, ó, e fofinho. Então, eu peguei a sombra de um lado só dele, ó, percebo que do outro lado não tem nada. A paleta que eu vou usar é a T22 Atelier Paris. Eu venho e pego a sombra assim, ó, tá vendo? Eu não arrasto e não esfrego. Agora eu vou usar, com o auxílio de uma esponja, eu puxo a pálpebra dela e eu vou vir depositando essa sombra clarinha aqui, ó, no cantinho interno do olho. Sempre com batidinhas. Porque essa sombra, ela tá selando esse corretivo que tá ali. Então, pra sombra ficar bem bonita, vou colocar aqui em você, pra facilitar pra mim. Então, ó, vem só com batidinhas e não esfrega. Eu posso levar até rente a sobrancelha aqui, ó. Não tem problema. Eu vou colocar essa sombra 1/3 do olho aqui, ó, nesse canto interno. Agora que eu selei essa região, eu vou limpar o pincel numa toalhinha. Sempre tem uma toalhinha do lado pra ir auxiliando, né, pra vocês irem limpando o pincel. Agora meu pincel tá mais limpinho, eu venho aqui, ó, na borda e puxo assim, ó, da pele pra dentro, da pele pra dentro. Pra deixar essa sombra aqui, ó, esfumada. Só pra dar acabamento. Agora eu vou usar outra paleta, que é também da Atelier Paris. Então, eu usei a sombra bem clarinha. Eu usei daquela, porque a minha tá quebrada aqui, ó. Se a minha tivesse, eu ia usar só essa paleta aqui, mas a minha quebrou. Então, eu peguei a sombrinha clara da outra. Agora, eu vou vir pra essa cor aqui, ó. Que nós vamos usar as 3 tonalidades pra criar o esfumado aqui. A pálpebra dela é uma pálpebra relativamente pequena, então eu não posso vir com um pincel muito grandão. Ó, se eu vir com esse pincel aqui, ele já vai tomar conta de tudo, vai selar tudo,
e eu não vou conseguir fazer a minha técnica. Então, esse pincel aqui não vai dar certo, então eu já venho para um médio, né? Esse aqui da Esfumato S10. Vou pegar essa cor aqui, que é a nossa cor de transição. E agora eu vou fazer a primeira marcação. Sempre observando se não tá trincado, se o corretivo ainda tá lisinho, se não volta com a esponjinha. Não vou fazer essa técnica alongada. Se eu fosse fazer alongada, começaria a marcação aqui no final da sobrancelha. Então, eu vou começar fazendo um pontinho aqui, no cantinho externo do olho, porque eu não vou fazer alongada. Deposito a sombra. E agora, eu vou fazer um pontinho aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha dela. Assim. Um pontinho aqui, um pontinho aqui. Agora, ó, eu venho segurando mais próximo aqui do metal, pra eu ter mais precisão. Venho e vou fazendo aqueles movimentos bem curtinhos que eu ensinei pra vocês na primeira aula. Bem curtinho. Sempre pouquinha sombra. Tiro o excesso, ajeito o pincel. Puxa a pálpebra para você trabalhar acima do côncavo com essa primeira cor. Aqui você faz movimentos de vai e vem para mesclar com a sombra clara. E agora eu já começo a esfumar, ó. Varrer as bordinhas de fora para dentro. Pronto, a primeira cor aplicada. Agora eu vou vir com o pincel menor, esse é o S12 da Esfumato, e vou pegar esse tom aqui, ó, de marrom. Peguei aqui, tiro o excesso, e agora eu vou marcar aqui dentro do côncavo. Lembra que a primeira cor é acima do côncavo, a intermediária no côncavo e a escura é no cantinho externo. Só que o olho dela é um olho que eu não vou conseguir usar muitas cores. 3 cores aqui já vai ficar um espaço muito apertado, então eu vou usar só 2. Eu vou usar essa e essa. Se eu conseguir colocar um pouquinho desse escurinho depois no cantinho, eu coloco no final. Agora eu vou trabalhar só com essas 2. Se a pálpebra fosse maior, tranquilo. Mas eu vou vir com essa daqui. E agora eu vou subindo aqui, ó. Como ela é uma cor intermediária, esse marrom aqui, eu posso vir até o côncavo com ela. Se fosse aquele marrom mais intenso, daí seria do côncavo para baixo. E aqui agora, eu venho com o pincel nessa posição aqui, ó, com a pontinha pra dentro. E venho agora fazendo como se fosse um C aqui, ó, tá vendo? E aqui eu fecho. Só com a pontinha do pincel. E agora, vai depender muito da pigmentação que você quer e do tempo que você tem na tua agenda. Se você tá com tempo, você vem, pigmenta bem mais. Se você não tá com muito tempo, pigmentou, já parte para a próxima etapa. Aí vai depender muito do tempo que você tem para ficar aqui. Se eu posiciono o pincel assim, eu dou leveza nessa parte. E se eu posiciono ele assim, eu dou leveza nessa parte aqui do esfumado. Agora, eu vou voltar com o pincel, o primeiro que nós usamos, e a primeira cor, essa daqui. E venho e melhoro essas bordas aqui, ó.
Vou pegando aos pouquinhos, de fora pra dentro, ó, pra dar leveza aqui pro meu esfumado. Aqui ele já vai se unindo com o contorno e fica com aquele acabamento perfeito. E agora, aqui pra tirar essa marcação, tá? A sombra escura e a clara. Lembra que eu mostrei pra vocês ontem que essa transição fica muito feia, de uma sombra muito clara pra uma muito escura? Então, aqui no meio, faltou essa daqui, né? Agora, eu vou colocá-la bem aqui no meinho pra dar o acabamento. Vou pegar o pincel, esse aqui é o E104 da Make Me, mas é aquele pincel de esfumar que é mais achatado. Vou vir aqui, ó, nessa sombra. E agora, eu aplico bem no centro. Eu venho com ela um pouquinho em cima da marrom. E aí, o que sobra, eu vou arrastando pra cima da clarinha. Aqui os movimentos são mais bagunçados, pra não criar aquela marcação novamente. Pronto. Agora, nós vamos para o delineado gatinho. E se eu fizer o delineado e eu perceber que aqui tem um espacinho para eu colocar o marrom, eu venho e coloco o marrom escuro por último. Então, agora, para fazer o delineado gatinho, eu gosto de usar dois tipos de pincéis. Eu gosto de usar esse 80 mil, esse aqui é o 81 mil da Ico, mas tem 80 mil também, só que ele é dourado, que ele é assim, ó, bem fininho. E eu também gosto de usar esse aqui, que é o BRCN17, que é da Coastal Scents. Esse é mais difícil de encontrar, ele é chanfrado e ele é bem fininho, então a gente consegue uma precisão maravilhosa com ele. Mas tem vários pincéis no mercado, né, da Makeup, da Sfumato, que também tem esses pincéis chanfradinhos e bem fininhos. Eu sempre diluo, vou diluir com esse diluidor da Kryolan, uma gotinha aqui no meu delineador pra ficar mais fácil de eu trabalhar, porque o delineador da Inglot, ele vai secando e dificulta muito a aplicação. Então, o ideal é que a gente sempre dilua ele. Peguei aqui um pouquinho de delineador, venho e tiro o excesso assim na minha mão e ajeito o pincel pra ele ficar fininho, ó, tá vendo? Agora, o segredo pro delineado gatinho, você vai pedir pra ela abrir os olhos, pode abrir os olhos, olhe bem pra cima, e você vem e faz uma marquinha aqui, ó, bem na linha, na pálpebra inferior dos olhos dela, pode fechar. Ó, aqui eu já tenho uma guiazinha pra eu sair com o meu delineado. Vou vir aqui, vou posicionar o pincel e vou fazer um risquinho na diagonal. Ó. Esse risquinho, ele não pode ultrapassar o final aqui da sobrancelha, senão ele fica muito longo. Então, bem paralelo ao final da sobrancelha, mas ao mesmo tempo ele vem mais diagonal, ele não vem reto. Fiz esse tracinho, agora eu venho, ajeito o pincel na mão novamente, o pincel precisa sempre ter produto e estar bem alinhadinho, bem fininho. Agora, eu viro a cabeça dela aqui, posiciono a minha mão. Antes do finalzinho, ó, eu venho e começo a puxar esse traço. Esse finalzinho aqui, eu não trago pra ele não engrossar. E depois a gente também pode dar mais uns ajustes. Vou pegar um pouco mais
do delineador. Sempre pegando o delineador, né? Porque ele vai secando, aí dificulta pra trabalhar. E agora, eu venho aqui no cantinho bem fininho até encontrar essa parte mais grossinha aqui do meu delineado. Nesse momento que você faz o delineado, é muito importante você pedir para a cliente não abrir os olhos, mas assim, implora, por favor, não abra os olhos. Por quê? Nós diluímos o delineador em gel, né? Então ele vai demorar mais para secar porque a gente diluiu. Então, se você, às vezes, você tá naquele papo com a cliente, sei o que, você terminou de fazer o delineado, ela abre o olho, faz aquele carimbo aqui em cima. E para consertar isso aí dá uma trabalheira, então o ideal é que você antes já peça para ela, não abra os olhos enquanto não secar o teu delineador, porque senão vai borrar, vai estragar a tua maquiagem. Tem que conversar, porque senão elas não adivinham, elas não sabem o que a gente tá fazendo, né? Então tem que conversar. Agora eu venho só para os ajustes. Vou olhar ela aqui mais de frente para ver se precisa deixar mais retinho. E agora eu vou vir aqui só ajeitando. A pontinha do meu tava meio torta. Eu ajeitei. E agora, para ele ficar com um acabamento melhor, venho com aquele pincel sujo de corretivo. E venho aqui só ajeitando, ó. Deixei ele bem fininho, pode abrir os olhos. Pode fechar. Eu vou deixar o meu assim, ó, ele ultrapassou aqui um pouquinho o final das sobrancelhas, mas eu ainda tenho que vir com o líquido, né, e ainda tenho que fazer o outro lado. Então, não mexo mais aqui, vou fazer o outro lado, e depois, se tiver necessidade, eu só venho com o pincel com corretivo e limpo aqui esse pedacinho. Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Pode olhar pra cima. Ah, eu não fiz nem a sombra, como é que eu vou fazer o outro lado? O delineado? Que doida! Eu já tô querendo adiantar aqui o negócio. Vai esfumar do nariz. Show de bola! Agora, vamos para o outro olho. Fazer primeiro o esfumado, né? Depois o delineado. Sempre tira a marcação. Sombra clarinha da paleta T22 Atelier Paris. Venho. Depositando com batidinhas.
Como eu já expliquei pra vocês esse lado, então aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Assim, agora vamos para o próximo passo. Pincel S10 da Esfumato, outra paletinha. Eu tô fazendo esse esfumado clássico em tons mais quentes. Então, ó, vou vir aqui, pegar essa sombra e vou fazer aqui a marcaçãozinha. Agora é só ligar um ponto ao outro, sempre com movimentos bem curtinhos. Depositei, depois esfumei. Próximo pincel. E próxima cor. Essa daqui e o pincel S12 da Esfumato. Marquei. E agora eu venho fazendo o Czinho. Agora pra dentro. Agora eu vou voltar com o pincel anterior e a cor anterior. Vou melhorar aqui esse esfumado. E agora aquele pincel mais chato, volto aqui nessa cor mais clara e vou melhorar essa transição aqui, ó. Ó, agora vamos para o delineado gatinho. É rápida, essa técnica ela é muito rápida pra fazer. Pode abrir os olhos. Vou fazer a marquinha aqui. Pode fechar. Paralelo ao final da sobrancelha. Agora é só voltar. Prende a respiração, segura na mão de Deus e vai.
Ó, agora é só preencher. Delineado, gente, é treino. Tem que treinar. Não tem outro jeito. Treina, treina, compra um delineador bem baratinho e faz no braço, faz no próprio olho, faz na irmã, na amiga, na namorada, na mãe, na vizinha, no namorado, quem deixar. Faz, treine, porque na maquiagem tudo é treino, né? Preencher a sobrancelha, preencher lábio, tudo é treino, fazer pele requer muito treino. Então, ó, agora o esboço ali já tá pronto. Aqui eu venho e encontro ali. Meu delineador já secou aqui, vou ter que diluir mais. E agora é só preencher. Ó, por que eu falei pra vocês que você faz o primeiro, vai pro segundo e depois você volta ajustando? Ó, aqui nesse segundo, ele ficou mais grosso, tá vendo? Então, se eu deixar esse aqui mais grosso, é muito mais fácil eu vir engrossar esse aqui, né? E deixar os dois do mesmo tamanho, do que se eu já tivesse feito esse aqui muito grosso, iria engrossava mais aquele. Aí, como é que eu ia arrumar? Ia chegar aqui o delineado, né? Então, assim. Agora, eu vou só arrumar o cantinho. Ó, esse ficou perfeito. E agora, vamos ajeitar esse daqui. Que não tá bonito, né? Aqui, ó. Eu tenho que deixar ele bem paralelo. Deixa eu pegar um pouquinho de corretivo. O Canelle da Maquia, que é o que mais se assemelha com a pele dela e é o mais sequinho. Ó, peguei ele aqui. Tiro o excesso na minha mão. Precisa vir com bem pouquinho produto assim. E vou arrumar aqui. Ó, deixei ele paralelo. Agora eu venho com pó. Pode ser o da Bruna Tavares mesmo. Vou pegar a esponjinha suja do pó translúcido e venho aqui e coloco aqui, ó. Agora com o pó, com o pincel do contorno, eu venho e esfumo aqui, tiro esse excesso, já pra voltar a cor aqui, ó. Consertado o final, agora é só ajustar a largura pra deixar o mais parecido possível com o outro lado. A altura do delineado também, eu uso o meu dedo assim, ó. Então, aqui dá pra eu subir ainda mais. Tá vendo aqui onde carimbou, ó? Ela abriu os olhos, então deu uma carimbadinha ali. Aí eu vou ter que vir e arrumar, mas foi até bom porque aí vocês já aprendem. E agora toma cuidado pra não estragar
o finalzinho novamente, pra não ter que vir novamente consertar. Vire bem assim pra mim. Esse delineado, ele tem que ficar parecendo que você passou uma régua aqui, tá vendo? Ele tem que ficar bem alinhado. Agora eu vou ver do outro lado se ele tá bem alinhado. Sempre pegando o produto e deixando o pincel bem fininho. Ó, agora eu vou vir com o pincel de corretivo e venho por trás da cabeça dela aqui e dou uma arrumadinha, ó. E a mesma coisa, pego um tiquinho de corretivo, aqui onde marcou. Batidinhas e sombra em cima. Essa sombra aqui. Faz outro lado também pra não dar diferença. Isso aí. Agora, eu vou aplicar os cílios postiços. Eu vou aplicar uns cílios bem cheio, mas para atendimento eu uso outro tipo de cílios. Eu tenho vários modelos, aí eu olho pro formato do olho dela, né, e vejo os cílios que eu tenho e mostro pra ela, pra ver qual que ela gosta mais. Então, eu tenho vários aqui, depois eu vou passar a dica pra vocês dos cílios de atendimento. Mas, como vocês sabem, eu vou tirar foto dela depois, então eu vou usar uns cílios bem cheio. Outra coisa que eu queria falar a respeito do delineado gatinho. O delineado gatinho, você pode fazer... Eu perdi minha cola, procurando aqui. Deixa eu só achar ela aqui. Ui. Credo, parece que sumiu. Credo. E evaporou a cola daqui. Será que eu peguei ali? Não, né? Pode estar na gaveta. Eita, sabia? A cola, eu gosto de usar essa cola da Atelier Paris, porque é a cola que mais fixa esses cílios pesados. Mas para atendimento eu gosto muito dessa colinha aqui, ó.
A minha tá toda cheia de grumos, assim, porque não tem como, né? Lash. Essa aqui é muito boa. Ela é anti-alérgica, então não dá alergia. É maravilhosa. Os cílios que eu vou usar é os cílios Glamurosa. Ele é da minha coleção. Ele é bem cheio. E o que eu ia falar pra vocês do delineado, ó, a pálpebra dela é uma pálpebra pequena e eu fiz um delineado gatinho bem grosso, né? Então, já quase tomou todo o espaço aqui da pálpebra dela. Mas eu fiz esse delineado aqui porque ele é proposital. No final, eu vou dar um efeito aqui com uma fita de glitter pra vocês verem como dá pra transformar uma maquiagem clássica, básica, em algo mais elaborado. Mas vocês podem fazer da mesma forma que eu fiz, né? Só volta com ele mais fininho. Então, a espessura do delineado, vocês que vão ver de acordo com o espaço que vocês têm. Aqui eu fiz ele um pouco mais largo porque eu vou fazer a fitinha de glitter. Mas, vocês vão dosando. Coloquei aqui a cola na minha mão e venho assim, ó. Aplicando a cola. A cola, ela não pode ser em excesso e também não pode colocar pouquinha quantidade, senão não vai colar. Ó, é isso aqui. Vou colocar no outro. Vou aplicar aqui no outro cílios, ó. E agora o que que eu faço? Eu deixo um pouquinho ali a cola pra ela dar mais aderência, assim, né? Ela seca um pouquinho, então ela dá mais aderência. Aí eu venho, pego nas pontinhas do cílio, assim, ó, e giro. Faço esse movimento, porque aí ele vai encaixar certinho no olho dela. E eu não vou ter tanta dificuldade. Eu venho por trás da cabeça dela, peço pra ela abrir um pouquinho os olhos olhando pra baixo. Pode abrir um pouquinho olhando pra baixo. Um pouquinho mais. Pra que eu faço isso? Pra que, se eu colocar os cílios ela com o olho totalmente fechado, essa cola vai passar lá pra baixo e acaba estragando a pele, estraga, se você já fez esfumado inferior, faz uma bagunça. Então, pede pra abrir um pouquinho os olhos pra essa cola não passar pra parte inferior. Vocês viram a facilidade quando você faz esse movimento assim, ó? Ele encaixa certinho no olho. E sempre nesse movimento de cima pra baixo, como se estivesse vestindo nela os cílios. Precisa pressionar sempre o cantinho interno e o externo para ele colar bem. Isso. Agora eu vou fazer a fitinha de glitter e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então eu vou pegar uma cola líquida. O glitter que eu vou usar é esse aqui. Esse glitter é o Golden Shine da minha coleção também. Só que eu tenho ele assim, ó, nesse potão aqui. E a cola que eu vou usar pra fazer a laminha é essa da Benai, é uma cola líquida. Eu coloco a cola na plaquinha, já vou mostrar pra vocês. Só abrir aqui. Essa cola da Benai, ela é excelente, mas ela tem álcool na composição. Então, tem que tomar cuidado, porque ela dá uma ardidinha nos olhos. Então, sempre avise a cliente, né, que você vai aplicar um produto que vai arder um pouquinho, mas ele é rapidinho, sabe? Ele arde um pouquinho e daí já some. Ó, vou pegar agora o glitter aqui e venho misturando ele
nessa cola. Tem que deixar assim, ó, nem, não muito seco, né? Porque senão já vai secar a cola, o álcool evapora, ela já some aqui. E também nem muito glitter. Então, tem que ser uma misturinha assim, bem, ó, homogênea, assim, o mesmo pincel que eu usei pra delinear. Agora, eu venho, ó, vou puxar aqui a pálpebra dela e venho, posiciono o pincel. E bem nessa borda do delineador, eu venho e faço a fitinha. Eu vou fazer aqui também, ó, pra criar um detalhe bem bonito. E é uma clássica que já tem um toque todo especial. E agora é só esperando ela secar. E você vai colocando mais, que é bem intenso. Ó, o glitter subiu ali. Eu venho e ajeito ele. Agora eu vou fazer do outro lado. Ó, não fica muito mais bonito? E ainda falta acabamento com o líquido. Mas olha, já fica outra coisa. Ó, o glitter saiu ali, vem e tira ele. Pronto. Agora o acabamento. Ui! Com o delineador líquido da Natália Capello. Chacoalha bem ele. E agora eu venho só dando acabamento nesse delineado. Deixo mais fina a minha fitinha. Agora é hora de arrumar. Ou deixa grossa também.